Venenosa, é pior do que cobra cascavel. Seu veneno é well. Tira turum, oh ah, oh ah. Tira turum, oh ah. A Hora da Venenosa está no ar. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, Carolzinha. Boa tarde. Começamos com um tremendo vacilão ao som de Perla. Sabe cantar essa música? Não vai cantar mais porque a música acabou. É só isso a música? É só um pedacinho da música, só pra dar um saborzinho aí na sua tarde de quarta-feira. Eu não sei se o ex-marido dela é ou não um tremendo vacilão, mas quem não vacilou no ponto foi a MC Perla, que está de namorado novo. E não é boba nem nada, o namorado dela ela tem 32 anos e ele tem 23. Mas aí, até aí tudo bem, pessoas gostam de pessoas mais jovens, não tem nada de errado com isso. E o que acontece? Acontece que o cara só é um milionário. Com 23 anos ele é milionário, Carol. 23 anos. E você não sabe, ele veio de uma baixa renda, diríamos assim. Ele não era rico, não. Ele ficou rico, gente. Aí ela disse assim, ó, ela se declarou pra ele nas redes sociais: o meu coração se entregou, não tem jeito, tudo é perfeito se estou com você. Junto a mim, o meu coração fica o tempo todo. Só posso e só penso em te fazer feliz. O garoto de 23 anos trabalha com aqueles bitcoins, sabe essas... Criptomoedas, essas moedas virtuais, né, que não são reais. Eu não entendo muito bem de investimento, imagina de investimento em moeda que não existe. Virtual, né, as que não existem pra mim. Eu já não entendo, imagina nessas virtuais. Mas ele ganhou, o primeiro prêmio dele aí chegou o que ele faturou, né, R$1 milhão aos 21 anos de idade. Ele ganhou o primeiro milhão aos 21 anos. Aos 21 anos de idade. E a empresa que ele tem já tem 90 países. Com quantos anos você tinha quando você ganhou seu primeiro milhão, Carol? Ah, eu era pequenininha, né? Quando eu fui na praia, daí minha mãe me deu R$1 milhão pra comer aqueles da praia. Sabe? R$1 milhão? Não, R$1 milhão de dinheiro. Eu não Certa tenho R$1 milhão resposta. Imagina, quando eu tiver, eu aviso vocês. Não tenho. Com 21 ele ganhou o primeiro milhão? Com 21 anos, gente. O cara, imagina, ele é lá de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, uma região periférica, né, até da cidade, da Baixada Fluminense. Mas o cara venceu aí na vida, está ganhando milhões. Eu sempre acho que quem cresce demais financeiramente... sei, assim, porque é muito rápido. Mas acho que esse negócio de criptomoeda aí... Esse mercado de criptomoedas, essas coisas virtuais aí, tem uma galera nossa aqui que investe, né? Investe em ações, é assim... O sujeito pode crescer muito rápido, não pode cair muito rápido. Então, é investimento, né? De risco. E eu acho assim que teve esse boom quando todo mundo resolveu comprar essas moedas, quando surgiu o Bitcoin. Então, agora não sei se deu uma parada, se era só uma moda que não deu muito certo, mas não sei, gente. Sei que ela está muito feliz, está radiante, aos 32 anos, namorando alguém de 23 e com milhões na conta bancária. E nem é bonitinho ele, não. Assim, básico, né? Eu acho que... o Neymar também não é bonitinho. Combinou com ela, eu acho. O Neymar também não é bonitinho e o Neymar... Também, né? Mas tem muitos milhões na conta e tem algumas pessoas que se apaixonam, fica né? mais bonita, Carol. É uma beleza diferente, né? Quando a pessoa tem dinheiro na conta. Ah, é uma criptobeleza. Uma criptobeleza, uma beleza virtual. 2h34. Ó, seguinte... Você já respondeu aquelas perguntas de Instagram, que você bota lá a caixinha, o pessoal fazer pergunta? Já. O que é que eu faço? E acredito que a Carol faça também. Carol, você bota lá, faça a sua pergunta. Você responde aquilo que você quer, aquela pergunta que vai te comprometer, que você não quer falar daquele assunto. Você simplesmente pula e ninguém vai ficar sabendo que você pulou, só a pessoa pulou. Só a pessoa. Às vezes você pode, tem algumas perguntas que eu não quero responder e publicar, mas eu respondo pra pessoa, às vezes. Falo assim, olha, é um assunto que eu não quero falar em público, mas eu respondo aqui pra você. Sei lá, alguma coisa que eu acho Resolvido o problema. Resolvido o problema. É isso, não então quer dizer... Não é obrigatório, pra quem não sabe, não é obrigatório responder as perguntas no Instagram. Agora, Graciele Lacerda, a noiva de Zezé, foi lá e começou a fazer esse jogo de perguntas e respostas com os seguidores dela. E aí começaram a perguntar da Zilu, a ex do Zezé de Camargo. Eu também perguntaria.
Se eu fosse a Graciele, eu simplesmente ignoraria. Não, ela resolveu responder. Aham, Provocação, hein? Sim, se sentiu, né, na obrigação ou na vontade de Obrigação responder. Ela não fugiu, ela foi questionada o seguinte, você e a Zilu são amigas? Você e a Zilu e o Zezé, vocês conversam? Aí ela falou, você gostaria de voltar a conversar com a Zilu? Porque algum tempo atrás ela já tinha falado que elas não se bicam muito. E a Zilu também, numa caixinha dessas de pergunta, também disse que elas que não depende. Agora, a Graciele disse que não depende dela essa volta dessa amizade. Daí ela disse assim, ó, fico feliz que tem gente que torce, né? Que as pessoas que torcem por isso, mas não depende de mim. Tipo, de jogou quem a bola que pra depende, Zilu. então? De quem que depende? Depende do Juliano Marcos? Depende da Carol Romanini? Não depende. De quem será que depende, então, dessa possível Ela paz? quer dizer que está nas mãos da Zilu, né? Mas é aquela história. Vamos combinar que a Zilu é a corna na história. É a Zilu que foi chifrada lá atrás. E nisso eles já assumiram publicamente que o Zezé Já. estava com a Graciele quando Sim, ainda quando- estava casado com a Zilu. Então, Isso. assim, vai falar o quê? Que a Zilu não tem alma boa e bom coração pra perdoar, Carol. Então, eu acho que assim, já tem tempo, já que eles estão separados, talvez já pode até ter superado, mas não é uma obrigatoriedade elas serem amigas e terem que conviver. Eu acho que assim, pelas crianças, pela família, ok. Mas agora, não é necessário, não sei se mesmo assim, precisa eu acho que essa volta da amizade Eu das acho que a duas. Zilu tá na dela aí e eu acho que a Graciele tá forçando a barra. Será? Você acha que a Zilu que tá a Graciele tá provocando? E vamos combinar também o seguinte, A vai. Zilu? A Zilu, Sei. eu sei que ela é mulher do Zezé e tal, mas a Zilu tá famosa já há trocentos Ex, né? anos. Ex, né? Ah. Famosa desde sempre. A Graciele, eu nunca Nunca vi tinha um trabalho. visto Não. na fila do pão na padaria antes de namorar o Zezé. Continua vi. sendo só a mulher do Zezé de Camargo. Porque ninguém sabe quem é. Ela é bailarina, ela falou. Bailarina, sei lá, ela é bailarina. Agora todo mundo é bailarina, digital influencer, É, mas eu não tenho blogueiro. profissão. O que você faz? Ah, eu sou digital influencer, mas no momento eu tô desempregado. Como assim? Não tem, gente, não tem. Assim, Personalidade não da mídia. existe. Personalidade da mídia, figura pública. Não existe, né? O trabalho da. Não sei, talvez eu esteja enganada. Se você sabe de alguma coisa, manda pra gente no WhatsApp, pode me ajudar, tô pode me lembrado, não. explicar. Mas eu não sei, não. Não sei qual é o trabalho que ela faz, além de ser mulher do Zezé, filmar a reforma do apartamento do triplex que eles estão construindo e reformando lá em São Paulo. Nunca nem Vai vi. saber. Mas uma coisa a gente não pode negar. Eu vi uma foto dela outro dia. Sorriso Graciele Lacerda tem um sorrisão. Tem um sorriso lindo assim, ó. Tem largo, né? É. Dentes Já bonitos. falando assim, né? Eu- Uma parceria com a Granja. Sim, uma parceria com a Granja. Mas vem, como que eu vou fazer com... A Granja vai mandar o quê pra minha casa? Ovo, frango? Peitos de frango? Ah, Não, sei, não, mas- até porque a Granja não vai mandar o peito de frango, ela vai mandar o frango vivo, né? É, porque a Granja não vai, a quem Granja- a abate Granja é o cria. frigorífico, né? É, a Granja cria lá o... Imagina. Ó, então você vai receber, Pois é, digamos, mas- 5 galinhas por semana. Mas o que eu vou fazer com as galinhas? Pois é, mas tem gente que tem o que fazer sim, não com as galinhas, mas com o que as galinhas produzem, ovos. Graciane Barbosa fechou uma parceria, uma permuta com uma granja. Até porque, gente, vamos lá. A última vez que eu vi, e esses são números verdadeiros, ela consumia 45 ovos por dia. Bebê, 400 Não é ovos 400 por dia. mês. Ah, por mês. É, Não, por mês. Era 40 por dia, 400 por mês? Ah, É. se 400 por mês tá de boa, Ah, sei né? lá, talvez ela tenha diminuído essa quantia, mas essa foi a informação, que mais ou menos 400. E daí com o valor que tá caro do ovo, né? Quanto que é R$8 a dúzia de ovos, Ah, assim, eu na comprei- feira? Eu comprei aquela bandeja no mercado. Tem 32? Vem 30, né? 30, Acho que 30, foi 32. R$14. Então, olha, pensa bem, se você come 400... Vamos imaginar, então, vamos falar do 40, que você disse aí da sua informação por dia. Ela gastaria uma bandeja dessa por dia, mais ou menos. Ela é, uma dessas de R$20, vamos colocar assim, R$20 por dia. Imagina a economia que ela vai ter no mês só de ovos. Levando em conta que o Belo tá fazendo Barbaridade. show pra caramba. Será que o cachê do Belo dá pra comprar ovo? Eu acho que o caixa do Belo não dá nem pra comprar ovo. Diz que quem tava mantendo uma época aí a casa era Graça. Não, mas ó, a Graciane ganha uma baita de uma grana como digital Sim, influencer. Todo dia ela tem sim. aqueles posts patrocinados, né? Todo dia é tudo, é ovo, é telefone, é suco, vai falar, até o Belo, né? Ela fala, olha o cabelo do Belo, esse Belo, né? Fomos no cabeleireiro. Suplemento alimentar. Tudo. E ela sim ganha uma grana. E parece que ela que bancou uma época aí. E agora vê o videozinho que ela faz já o merchan. A gente colocou aí, a gente não tá recebendo nada dessa granja. Até porque você nem vai comprar nada da granja aqui em Londrina. Quero deixar muito claro que a gente não tá recebendo nenhum real dessa granja. Mas a gente deu essa oportunidade
oportunidade pra Graciane fazer esse merchan de graça aqui na Hora da Venenosa. Vai! Gente, eu tô muito feliz que agora eu faço parte da família Canastra Foods, que são ovos que eu amo. E nas próximas semanas eu vou mostrar pra vocês todas as variedades de ovos caipiras que eles têm, são os melhores. Quais são as variedades de ovos? Eu gostaria de saber. Não, Gente, eu tô muito feliz porque eu faço parte agora da família Pá Foods. E a partir de agora, vocês vão ver os ovos que eles botam. Quais são os tipos de... Ovo vermelho? Será que é isso? A ovo variedade vermelho, de ovos ovo... caipiras. Tipo, Nós vamos mostrar tem toda ovo semana. normal e o caipira. Não sei. Eu sei que tem o ovo branco e o ovo vermelho, que é daquela casca escura, mas eu não sei, não entendo. É mesmo, é verdade? Tá aí uma coisa que eu não entendo, Eu ovos. entendo que ela tá feliz com a parceria, mas não é outro jeito, né? Não sei, de repente falar, né? Receitas de ovos. É que tem gente que faz qualquer coisa em parceria. A gente ainda tenta selecionar um pouquinho, né, cara? Tem gente que vai lá, o cidadão fala assim... Gente, eu estou muito feliz porque a partir de agora, olha, eu tenho parceria com Forte e Virou. Nunca mais terei impotência sexual. Olha, esse remedinho vai me ajudar e ajudar muita gente. Estou muito feliz, inclusive tomei 2 comprimidinhos agora. Não, gente, Ou você tem que selecionar um quem pouco. nem precisa de usar óculos e usa óculos. Eu não preciso usar óculos, mas eu estou usando esse aqui agora para poder fazer o meu merchan. Mas se você não precisa usar óculos, não vai fazer. Eu sei lá, não achei muito legal isso da Graciane, mas tá bom, É o tipo de parceria que ela eu tá tô pra falar que economizando. depois encontra a empresa, né? A Canastra Foods, olha, sei não, hein? O quê? É Canastra Foods, É Canastra Foods? Não Mas, lembro. não, põe de novo o vídeo dela, que é tão bom, gente. A alegria com que ela fala que agora ela faz Faço parte da família Canastra Foods. Canastra. É isso mesmo. Pode ser, Eu achei canastra? Canastra Foods. Será? Vamos ver. Eu achei engraçado. De repente, a Canastra quiser também me patrocinar, eu começo a Gente, comer eu tô muito ovos feliz que sem agora eu parar. faço Vai. parte da família Canastra Foods, que são ovos que eu É canastra mesmo? amo. E nas próximas semanas eu vou mostrar pra vocês todas as variedades ela de é ovos assim, ó. caipiras que eles têm, são os melhores. Gente, eu tô muito feliz que agora eu faço parte da família Canastra Foods, que são ovos que eu amo. E nas próximas semanas eu vou mostrar pra vocês todas as Eu só tenho uma variedades de pergunta ovos pra caipiras fazer que pro eles meu têm, amigo são que tá em melhores. casa agora. E, por favor, minha amiga, não dá um cutucão no maridão, não. Você conseguiu ver uma caixa de ovo na mão dela? Claro! O que tinha na mão dela além de uma caixa de ovos? Não, alguém conseguiu olhar pra mão dela? Sim, eu olhei inclusive pra dentro da geladeira que só tem ovos. Nem água tem, só tem ovos dentro da Eu geladeira. aprendi que assim, ó, aprendi isso aqui com meus chefes. A gente tinha um monte de fotos aqui no cenário de Londrina. Sim. E ele me disse o seguinte, Juliano, a partir de agora, a gente vai ter esse cenário azul com essas figuras 3D, porque a gente tem que valorizar o visual, pra nada mais chamar atenção. Ela tá segurando a caixa de ovos e ela tá com essa roupa que eu não consigo olhar pra caixa de ovos, eu sou sincero, Porque o 12h45. corpo é a vitrine da Graciane. Ela trabalha 24 horas em prol desse corpo. Então, e os ovos fazem parte dessa escultura toda que a gente vê. Se não fossem os ovos, ela não estaria, talvez, com tanta musculatura O maravilhosa. canastra dela não estaria tão mesmo? forte. É A verdade? canastra dela não estaria tão fútil. Olha lá, eu achei só um pouco velha o elástico do shorts. Achei um pouco Isso é coisa de velho. mulher, eu falo, gente. A mulher Olha compra lá. roupa pra ir pra festa pra outra mulher. Eu não ia Alguém falar. viu o elástico do short? Eu não ia falar porque fala assim, nossa, ela tá com inveja. Não, é porque isso me chamou atenção. Olha lá, o elástico. Tá meio perdeu o elástico lá. Mas tudo bem, né? Ela deve ter colocado um cueca do Belo. Mas Sei. não é, Carol, é que assim, no momento de alegria, às vezes você esquece algumas coisas. Você pega um short velho porque ela tá muito feliz porque agora ela faz parte da família Canastra Foods. Então tá bom, Canastra Foods me patrocina. Ó, atenção, Imagina eu atenção. com shortinhos desse fazendo stop. Gente, o elástico do short. Carol tá explodindo. Tá. Ó, a gente tem que falar sério aqui na Hora da Venenosa também, afinal de contas, a gente tem aí uma história envolvendo um famoso MC Kevin, que ainda carece de muitos esclarecimentos. Ontem a gente falou que uma garota de programa prestou depoimento, disse que estava com o MC Kevin fazendo, palavras dela, sexo Aham, na varanda. na sacada deste apartamento, deste quarto, no 5º andar do hotel. Que os amigos fizeram uma brincadeira, bateram na porta, ele achou que fosse a esposa dele e ele tentou não ser flagrado, Isso. tentou pular para outro andar e acabou caindo. É. Só que parece que a coisa vai ganhando contornos cada vez
mais trágicos e diferentes disso. Isso mesmo. A Bianca, que é a garota de programa, prestou depoimento por horas também. E ela virou, inclusive, peça-chave para tentar esclarecer o que aconteceu no hotel. Porque ela estaria com ele no momento dessa queda. Lembrando que ele estava hospedado no 11º andar, a esposa no 13º, naquele momento no quarto com uma outra amiga. E ele estaria no 5º andar. Com quem? Com a Bianca e com o MC VK. E a Record conseguiu com exclusividade o depoimento dessa garota de programa, da Bianca Rodrigues. Teve acesso aos documentos e a gente vai mostrar pra você em detalhes. É importante muito nesse momento esclarecer, né, o que aconteceu, e acho que esse depoimento realmente virou aí uma das peças indispensáveis nesse processo todo. Roda aí. O que aconteceu no quarto 502? A polícia já sabe que 3 pessoas estavam aqui no momento da tragédia. MC Kevin, o amigo MC VK e a modelo Bianca Domingues. Bianca revelou à polícia que estava na varanda com Kevin. E quando virou a cabeça, viu o cantor passando a segunda perna sobre o parapeito da sacada. E que via apenas metade do corpo dele através do vidro. Em seguida, Kevin fez um movimento como se fosse dar um impulso e caiu. O MC teria tentado pular da varanda do 5º andar para o 4º andar, a uma distância de aproximadamente 3,5 metros. Ele não conseguiu e acabou caindo no vão entre a área interna do hotel e a piscina, uma queda de 15 metros. Essa foto, feita por um morador do prédio vizinho, mostra marcas que seriam das mãos e dos pés do cantor. Vitor Fontinelli, o MC VK, disse que chegou na varanda quando Kevin estava se segurando no piso e que viu quando as mãos dele escorregaram. Um terceiro amigo de Kevin, Jonatas Cruz, disse que também estava no quarto, mas que saiu antes da queda. A polícia não informou se vai ouvir as testemunhas novamente, mas está com o celular de todos e analisa as mensagens trocadas no dia da morte. A viúva de Kevin, Deolane Bezerra, não passou a senha do aparelho para a polícia. A esposa estava no 13º andar. A investigação quer entender o motivo de Kevin se pendurar. Se houve alguma brincadeira alertando para um possível flagrante da traição. Ou até um incentivo para que ele se desesperasse. A esposa Deolane disse em uma rede social que vai falar depois de todos mentirem. A modelo Bianca enviou um áudio ao apresentador Luiz Bate. Eu tô muito abalada ainda. Tô dias sem comer, sem dormir direito. Tá tudo muito louco. Minha vida tá de cabeça para baixo. No hotel onde tudo aconteceu, os hóspedes acenderam as luzes em homenagem ao MC Kevin. Bacana até dos hóspedes lá, até porque deve ter ficado um climão nesse hotel, né? Mas tem muitas histórias rolando em volta dessa que é a principal, a morte do Kevin. A gente viu ali que tem fotos, né, que já foram anexadas ao processo, de que ele supostamente estaria segurando em cima, ali na parte de cima da sacada, e o pé dele na parte de baixo. O que falta é responder. Qual é a pergunta que não foi respondida ainda? Por quê? O que ele estava fazendo? Por que ele pulou dessa sacada? Então, mas assim, o que estão dizendo é que ele ficou com medo de que fosse a esposa dele na porta. Chegaram a falar que o amigo... Bateu, né? Bateu e ainda imitou a voz, falou assim... Você tá aí, Kevin? É. Tipo assim, ele ficou com medo que fosse a esposa, porque a esposa já tinha... Eles separaram lá atrás por conta de traições. Eles estavam juntos, casaram há pouco tempo. Assim, eu só não consigo entender... Carol, você vai com a tua esposa para um hotel de luxo para passar um final de semana, quase que uma lua de mel. Sim. E aí você vai trair tua esposa ou vai para um quarto com os amigos? Bota os amigos hospedados no mesmo quarto de hotel. Então, ela falou isso durante o velório. Ela disse isso num discurso... Que ele tem um monte de sanguessugas em torno dele, né? Que eles estariam só com... a intenção era que depois do show, essas pessoas não estivessem mais lá. Inclusive, ela cita o MC VK como um dos inimigos aí do Kevin mesmo. De que ele estaria só se aproveitando da situação e da grana do Kevin. Então, ela estava brava com ele,
O MC falando que, na verdade, ele estava se aproveitando do amigo e que estava lá no hotel só por isso. E que seria essa amizade a culpa da morte do Kevin. Que ele teria sido influenciado por esses amigos que só tinham interesse no dinheiro dele, por isso foram passear lá na praia e depois levaram essa garota de programa pra cima. E ela não fala dessa história de que alguém bateu na porta. Mas ela fala que sim, estava com ele, que estaria sim fazendo sexo com ele na sacada. E quando ela foi pra sala, no que ela voltou, ela já viu que o Kevin estava pendurado ali, ela não sabe por quê. E de repente ela viu que a mão escapou e ele caiu. Vamos continuar acompanhando a cobertura dessa história através do jornalismo da Record TV, tá? Hoje, no Cidade Alerta, o Bate deve trazer novidades e a gente vai ficar de olho o tempo todo. Agora, pra gente dar uma aliviada nesse estresse, porque a gente vem de alguns dias bastante pesados aí com essas mortes, a gente vai fazer uma brincadeira que é a feijoada dos famosos. Ah, aquela onde a gente mostra partes do corpo de um famoso e você Sim. tem que descobrir de quem é. De quem é esta parte do corpo? 991210893, manda pra gente, participa. Lembrando que o Juliano Marcos, para não estragar a brincadeira, não sabe quem é o famoso. Você não botou o nome pra mim? Não sabe quem é, não sabe. Então Ela você fala vai que eu ter que conto. adivinhar. Eu vou falar que a gente tá num nível de dificuldade assim. O primeiro é mais fácil. E eu acho que você vai adivinhar. O primeiro é fácil? O primeiro é fácil. Coloca aí pra gente, então. De quem é este topete? Se você sabe, não fala ainda. Você de casa manda para 991210893. Quem é o cantor? Quem é o cantor? De quem é esse topete? De quem é esse 991210893. Presuntinho, a hora que você tiver condição aí, pode dividir. Porque já tá bombando no WhatsApp, ó. As pessoas já sabem. Todo mundo, não chegou Não uma acredito. resposta errada aqui. Não acredito. Falei que era fácil. Dividindo a tela agora. Eu falei que Zap era Zap no ar, fácil. 991210893. Vai, atenção, quem é? Luan Santana. Luan Santana, talvez seja Luan Santana. Ou Luan talvez Santana, Luan Santana. Será que é o Luan Não, Santana? essa primeira não foi no nível... Será que é o Luan Santana? No nível is. Não, foi Luan muito. Santana, Mas Luan todo mundo Santana, sabe, é fácil Luan demais isso Santana, aí. Luan Santana, Luan Santana. Ah lá, ninguém botou Quem outra errou? alternativa. Ninguém errou, gente. Preencha a tela com o nosso primeiro famoso. Acertou! Acertou! Ele mesmo, Luan Santana. Acertou! Até porque eu tô perto dele, vamos lá, miserável. todo mundo conhece aí, ele mudou barba, ele mudou um monte de coisa, mas o topete ele preserva desde o início da carreira, né? Sim, agora então vai ficar mais fácil ainda. Sério? Coloque aí esta outra parte do corpo na tela. Ah não, isso aí já parece ser mais difícil. De quem é esses lindos lábios? Tô percebendo que a pessoa não é jovenzinha, não. Não. Luan Santana, 30 anos. 30 anos. E este aí tem, posso falar? 70. 70 anos? 70 anos. Quem é o famoso que você vê nesta foto? 991210893. Pode dividir a tela. Quem é o cantor? Tem um montão de palpite Quem é? aparecendo, Fala, ó. Pedro Tão Bial. Tony Ramos. Não. Estão falando aqui do Marquito, do Ratinho. Não. Fábio Júnior. Não. Silvio Santos. Não. Carlos Alberto Não. Nóbrega. Não. Amado Batista. Não. Pula. Roberto Justus. Não. Drauzio Varela. Não. Aguinaldo Raiol. Não. Amado Batista. Pula. Boni. Olha esse velho boboca do Você bolinho. jura que o povo acertou que... Estênio Garcia. Não. O povo acertou. Eu não faço a mínima ideia de quem fez a Gente, boca assim. queria mandar um beijo pra Branca, que ela é super fã desse homem, que canta e encanta com sua música. Sobe o som. Amado Batista. Gente, o povo tá muito... Vocês estão bem em casa, hein? Uma salva de palmas pro povo, porque eu não adivinharia. Não, né? Eu também não. Se eu não soubesse, eu não saberia. O que é? Se eu não soubesse, eu não saberia. É verdade Prosseguimos mesmo. com a nossa feijoada dos famosos. Já foi o bacon, já foi a carne seca. E agora, temos linguiça. o paio. É linguiça, o paio, O paio é linguiça, é um tipo de linguiça. Eu não falei pra você que tem nariz de porco na feijoada? Olha lá. De quem Agora é eu quero ver o esse povo descobrir. nariz? Eu não tenho nem ideia. De quem é esse Nariz. nariz? Qual dica você quer? Eu já tô Idade. É homem ou mulher? Mulher. Mulher. Não é cantor. Não.
É mulher. De quem é esse nariz? Você de casa tem ideia? Ah, se acertar isso aí, Não, gente... pode botar o para. WhatsApp aí na tela, É presuntinho. sério, se O povo acertar... participando aqui, um montão de gente com a gente aqui também no YouTube. Um beijo pra quem youtube.com/barra tá- Balanço Geral Londrina, você assiste a gente lá, tá? Quem? De quem é? Ó, Marina Rui Barbosa. Espera, Ari, você... Jura que a primeira pessoa acertou ali? Não, Ari, quem é? Acertou. Ah, Sabe quem é miserável. A Gretchen nem nariz tem mais, bobo. O nariz dela tá nas costas, já de tanta harmonização. Não é, vai, fala aí. Não é. Xuxa. Não. Eliana. Não. Marina Rui Barbosa. Não. Solange. Não. Não. Que Solange, gente? Deve ser a Solange dos aviões lá. Vamos Eliana, lá. Solange não. Francisco, a Maiara Não. Maraíza, Tata Werneck, Você, Cléo não. Pires. Não sou eu. Marina Rui Mayara Barbosa. Azevedo, não. Não, Marina Barbosa, não. Carol, você tá ruim de escolhendo. O povo acertou. Não acertou. Pior que não Não. acertou. Não é Marina Não é Barbosa? Marina Ai, tá Barbosa. tudo Tô graça. te zoando. Ó, não é. Não Ó, é. vamos lá. Dercy. Dercy Gonçalves. Não é. Mariana Ximenes. Não. Tem muita gente Garcia, falando de não. homem, ela já disse que é mulher, Não é tá, mulher. gente? Simária, Simária, não. não é. Não é. Quem mais aqui? Muita gente falando Juliano, da Xuxa. não é. Cláudia Raia. Débora Seco, não. Sandy. Não. Hebe. Não. Eu faço não! Não. Não. Fátima Bernardes. Não. Errou! É você. Não sou eu. É a narizinho do sítio Pica-Pau Amarelo. Não é. Lívia Andrade, não é também. Larissa Manoela. Não vai acertar. Larissa não Manoela. vai acertar, ninguém vai acertar. Marília Mendonça. Não. Não. É a Lucimar, minha vizinha. Não, não Quem é. que é Lucimar? Não. A vizinha de quem mandou mensagem. Ó, a Jojo Todinho. Não é. Paula Fernandes. Não. Ana Hickman. Não. Tiziane Pinheiro. Palmeiras. Não. Joelma, não. Maísa. Cala a boca, Fabiola. Maísa. Que é Fabiola? Tem que falar as coisas que não chamou. É a ninguém- Maísa? Ninguém chamou você pra brincadeira, É a Fabiola. Maísa. No ponto do Juliano aí. A gente Estraga descobriu que é a Maísa. coisa. É a Maísa, ninguém de casa acertou, ninguém acertou. Fala agora que a chefe estragou a brincadeira, fala. Fabiola, por que você estragou a brincadeira? Falou no ponto do Juliano. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Vamos fazer o seguinte, ó. Ela olhou lá só pra saber, eu duvido que ela acertou. Adivinhou, Fabiola? Adivinhou. Carol, Ah. você quer deixar de ter chefe? Quer ser sua própria chefe? Ai, seria legal. A Fabiola é legal, não posso reclamar. Mas né? você quer ganhar um dinheirinho bom? Faço, Carol. Você, veja, a vossa experiência, porque como eu tô fazendo isso todo dia, eu já decorei já. Você é um Irmão, que eu bichão tenho que mesmo, usar. hein, doido? Põe, tá. por favor, aqui, Passou Anny. o dia Ó, estudando. Se você Ah. gosta muito da Hora da Venenosa, Errou. você aponta aqui. Ah. Se você não gosta, você aponta aqui. Olha que não bonitinho, com abacaxi. ficou Tira o abacaxi daqui. com a coroa em É cima. aqui, ó. Ah. Quem não gosta, manda essa carinha. Quem gosta, manda essa carinha. Tá. 991210893, ó. Ah. Cuidado, tá? Porque a gente vai estar vendo agora. E daí a gente fica triste. Não, seja sincero. Manda Pode mensagem pra falar, gente tem aqui. problema. Que a gente quer saber, você que tá com a gente O agora. importante é você estar assistindo, lembra que a gente sempre fala, Exatamente. gostando, não gostando, você estar aqui com a gente, isso que importa. Dividiu a tela aí, vamos dar uma olhada Vamos aqui no Ari. mostrar, Atenção, vai, vamos ver. onde é? Olha, pô, Aqui? vai. É, ó, Vai. o amarelinho gosta da gente. Olha, gosta, tem o até vermelhinho não coração. gosta. Ah, gosta, Vamos ver, ó. olha que bonitinho. Quem gosta, manda o amarelinho. Ó, tem um Quem que não gosta ali. manda o vermelhinho, é. Isso aí, beijinhos. Não, pode mandar. Quem não gosta, pode mandar. Não tem problema aqui. A gente Olha, aqui. com coração, se a gente não coração. fosse. Se a gente não quisesse que você Sim, participasse, produção. não botava aí ao vivo, tá Não ia censura, arriscar, não. né? Não ia arriscar. É, olha o É, quanto de pode mostrar. coraçãozinho ali, né? Olha que legal, né? Gostei, achei Bom, legal, né? fico feliz. Se o povo crucificou até Jesus, como é que a gente vai querer que gosta da É gente, claro, todo mundo aqui? nem Jesus agradou a todos. É Uma hora isso, todo né? mundo. Muito obrigado, a gente tá É isso feliz mesmo. demais, Ah, né? gostei, eu adoro, olha lá. Ah, Mas eu legal, percebi que tem obrigada. gente perguntando dela. Ah, verdade. Onde está a Judite? Judite foi embora, gente. Judite foi embora. Foi, pegou as malas, pegou o seu rabinho e foi embora. E agora ela está em outro lugar já, que mandou pra gente. Ontem ela tava no busão. Ontem ela tava no busão, deu uma passadinha em Paris Biru, que é PA Biru, e hoje ela já está em outro ponto deste mundão de meu Deus. Rode aí o VT.
Chico, eu vou chegar logo em Paris. Monsieur, bonjour. Por favor, Paris, França. Ah, e vai porra? Ah, aqui não é França, me enganaram. Oh, mundo cruel. Gente, deu tudo errado. E, pô, olhem aqui, carona, por favor. Eu sei isso, é gente da TV, famosa, da TV nada. Eu preciso de carona, gente. Isso, me ajudem. Nossa, quanto carro, ninguém me dá carona. Ah, tristeza. Mas vai dar certo, eu tenho fé. Ah, dá certo, eu vou conseguir, porque felicidade que importa, amor é amor. O importante é ser feliz, né? Vamos, gente, carona pra cobra. Please. Isso. Stop. Nossa, cheguei na praia do Rio de Janeiro. Tô vendo praia, mar, confere, pessoas peladas, confere, homens lindos, confere, mulheres feias, confere. Vou perguntar onde é o Cristo Redentor. Ei, meu irmão, por favor, onde é o Cristo Redentor? Eu sou carioca da gema. Onde é o Cristo? Ali? Aqui? Ah, esse não é o Cristo Redentor, é o Cristo de Guaratuba. Eu não acredito nessa porcaria. Errei de novo. Ah, meu Deus. Ó dia, ó vida, ó azar dessa pobre cobra venenosa. Que férias do barulho. Pois é, uma hora certa. Vai indo, Judite. Uma hora você acerta o Rio de Janeiro, Paris, que tá aí conhecendo o mundo todo. Aproveita que você não pega Covid mesmo, você pode viajar. Beijo. Gente, intervalo. Vamos pro intervalo rapidinho? Vamos, no próximo bloco tem uma médica que vai falar do quê? Ih, esqueci. É de Alzheimer, gente. Até esquecendo, ela vai se consultar. A gente volta já já. Já. Vai daí então, intervalo rapidinho. Até essa aí. Eu tive meus motivos. Tá bom, então. E nós estamos aqui com a doutora Bruna Volpe. Ela tá aqui para falar com a gente, geriatra. Ela não esqueceu de vir e eu também não esqueci, gente. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Bem, boa tarde, Carol. Boa tarde, Juliana. Obrigada por ter vindo, por aceitar nosso convite, para bater esse papo, né, Gil? E a gente vai falar de um assunto que a gente já tocou, inclusive, na semana passada, sobre Alzheimer, que é uma doença, né, um mal de Alzheimer. Esse é o nome correto? Mal de Alzheimer? Isso. Hoje em dia a gente chama de demência de Alzheimer, né? Demência de Alzheimer. A gente tem várias causas de alteração de memória, perda de cognição. Então, esse grupo de doenças se enquadra num quadro que a gente chama de demência. Mas o Alzheimer é a mais conhecida, a mais consagrada e a mais famosa, né? Quando a gente fala em demência, parece tão, né, assim, não sei, era uma palavra muito pesada antigamente, né? Que as pessoas tinham um lado pejorativo. Mas o que é a demência? A demência é uma doença neurodegenerativa, né? Quando você tem uma queima dos neurônios, por assim dizer, e aí vai afetando as áreas de funcionamento do paciente, né? Então, ele vai alterando como que é o pensamento, mas tem vários tipos de doenças nesse mesmo grupo. O Alzheimer é a mais conhecida porque tem mais prevalência, né? E ela, caracteristicamente falando, ela tem a predominância da perda de memória. A memória recente é o que é mais afetado no início e depois vão se alterando outras funções do indivíduo. Realmente, a gente até brinca aqui, mas o assunto é sério. As pessoas vão perdendo, vão esquecendo as coisas e chegam até a esquecer o que é básico do dia a dia, assim, né? De necessidades da própria, assim, fisiológicas da pessoa, fazer um xixi, tomar água, tem isso mesmo? Isso, e isso é o mais importante, Carol, porque às vezes o paciente chega no consultório muito ansioso, porque ele fala assim, eu estou esquecendo, eu acho que eu estou ficando com um quadro de Alzheimer. Mas tem várias coisas que podem gerar alguns esquecimentos do dia a dia, por exemplo, o estresse, paciente que tem um quadro de depressão, que aí são coisas reversíveis e tratáveis,
que a gente consegue reverter o quadro. Esses esquecimentos mais importantes, eles vão se ocorrendo no decorrer da doença. A doença de Alzheimer, ela tem várias fases. Então, a gente vai observar que o paciente está tendo alguma falha de memória importante quando a gente vê que o funcionamento dele está prejudicado. Então, ele vai fazer alguma coisa que ele sabia fazer muito bem antes e esquece, por exemplo, vai fazer café, daí ele coloca o fogo no pó e a água põe na pia, coisas assim que são importantes, alterações bem importantes mesmo. Só idoso que tem Alzheimer, doutora? Ou a pessoa pode ter a qualquer momento da vida? Porque a gente está acostumado a ver as pessoas com mais de 60, 70 anos começarem a apresentar esses sintomas. Um dos fatores de risco mais importante é a idade, né? Porque o envelhecimento dos neurônios propicia essa doença. Então, a gente sabe que a maior parte dos pacientes vão estar ali acima dos 60 anos. Tanto que a doutora é geriatra, né? Sim, sim. Mas a idade não impede o indivíduo de ter. Alguns indivíduos, assim, que a gente chama de Alzheimer precoce, eles começam a ter sintomas e fazem o diagnóstico lá pela faixa etária de 50 anos. E aí, uma das coisas, até curiosidade, né, que na história de quando foi descoberto o Alzheimer, o primeiro paciente que foi estudado, ele tinha 51 anos quando começou com os sintomas. Era uma mulher, ela foi internada como se fosse uma síndrome psiquiátrica, ficou vários anos, e o Alois Alzheimer, depois de um tempo, ele falou, não, essa mulher não tem quadro psiquiátrico compatível. Aí ele foi estudar, fez uma biópsia, e aí ele descobriu que ela tinha alterações importantes. A gente tem vários famosos que sofreram com essa doença ou que ainda sofrem, ainda enfrentam a doença. A gente vai falar de alguns aqui, já a gente volta para falar de sintomas, como as pessoas podem identificar dentro de casa, porque eu acho que isso é importante, né? Acho que o familiar é da peça importante ali para poder falar, né, doutora? O cuidador e assim a família sempre tem que estar junto para a gente poder fechar o diagnóstico, porque às vezes o paciente ele está tão esquecido que ele não nota essa repetição, essa ausência do que então, ele uma não das sabe coisas fazer. que é muito importante é a gente ter a família junto, para eles poderem pontuar, porque às vezes esquecer uma chave num lugar é uma coisa, agora você esquecer o caminho de casa, não reconhecer um familiar é bem diferente. O Maguila é um dos que a gente separou, o boxeador mais famoso aí, né, o sergipano do Brasil aí, tanto Adilson Rodrigues dos Santos, né, ele ainda trata a doença, ele descobriu há muitos anos e é uma doença degenerativa, é isso, ela vai piorando. Muita gente fala que o Maguila teve os problemas que teve neurológicos pelo boxe, por ter levado muitas pancadas na cabeça, porque o boxe era muito... O Foreman teve algo semelhante também. Isso é possível? Sim, os fatores de risco ali são a idade, as doenças crônicas, mas a lesão crônica, que nem essa, o Maguila, e a gente até tem um quadro hoje em dia que a gente fala que são as lesões por repetição, né? Então, como ele tinha muitos golpes na cabeça, ele propicia a ter o desenvolvimento dessa degeneração dos neurônios. São lesões que são microlesões que ocorreram ao longo da vida e somadas elas acabam afetando a parte da cognição, memória. E a gente também tem a Vanusa, que a gente acompanhou o ano passado, toda essa luta dela contra a doença, acabou falecendo em novembro do ano passado, se não me engano, dia 8. Tinha virado no passado, né, cara, o motivo de chacota quando errou o hino nacional e ninguém sabia que ela tinha o Alzheimer, né? As pessoas falam, a Vanusa bebeu, mas assim, para uma cantora no nível da Vanusa, esquecer o hino nacional, que hoje em dia os jovens acabam nem tanto, né? Eles nem sabem, né? Mas na época, a Vanusa, a gente decorava, tinha prova na escola de decorar o hino nacional. Então, assim, ela esqueceu, e não só a letra, ela esqueceu o tom da música. Já poderia ser mesmo esse indicativo? Sim, muito provavelmente ela já tinha alguns sinais sutis, mas uma das piores coisas que a gente faz é falar, esqueceu porque é velho, que é idoso. É coisa normal da idade. Isso não é. Às vezes a pessoa já está com algum sinal assim importante dessa alteração e a gente acaba deixando passar. E esse momento que ela esqueceu é uma coisa que ela sabia fazer muito bem. Ela fez a vida inteira. Como que ela ia esquecer? Por conta da doença. A gente, essa que passa também é a Edir de Castro, que é das frenéticas, lembra das frenéticas? E ela lutou também por 8 anos. E assim, a cada ano que ia passando, a doença avançava mais e ela, né, nessa luta mesmo, acabou indo pro retiro dos artistas. A gente separou até
essas duas, a Vanusa e a Edir, porque assim, muitas vezes a família não tem, recorre mesmo a essas clínicas de repouso, casa de repouso, porque não consegue cuidar em casa. É Sim, isso mesmo? Sim, e assim, é uma coisa que a gente tem que ressaltar, que às vezes a família precisa de um apoio também. Cuidar de um paciente com um quadro de doença degenerativa como o Alzheimer é muito cansativo. Uma pessoa só não consegue cuidar. Então, assim, às vezes o idoso vai ter uma estrutura ali que ele não teria em casa. A gente tem asilos que, assim, não é pois pai no asilo, é uma pessoa ruim. Não, a pessoa precisa daquele auxílio, às vezes ela está cuidando muito melhor, conseguindo dar um suporte melhor para o familiar, né? É aquela questão de não julgar mesmo, Não julgar. Né? A gente Existe uma diferença entre você colocar numa casa de repouso e você abandonar o seu parente ou familiar, né? Até mesmo porque tem muitos familiares que são muito presentes, estão sempre junto, auxiliando, mas eles não conseguem dar aquele cuidado. Um paciente com Alzheimer num estado já moderado, avançado, tem que ter um cuidado 24 horas, supervisão 24 horas. Quando ele está naquela fase moderada, ele consegue andar pela casa e ele consegue fazer algumas coisas, por exemplo, colocar fogo na casa se ele ficar sozinho. Porque ele esquece que ele não tem pode que ter um colocar acompanhamento aqui. constante. Doutora, é só para fechar, porque a doutora falou muito dessa questão de doença degenerativa, que é uma doença que vai piorando ao longo do tempo. Tem cura para o Alzheimer? Em algum momento, se a pessoa descobrir e começar a tratar, For mais cedo, ela consegue diagnóstico, curar né? ou não? Ou ela consegue só frear? Hoje em dia, a gente não tem nenhuma cura, todos os artigos que saíram ainda nada. A gente não tem nenhum remédio que freie, mas a gente tem medicações que ajudam a lidar com o comportamento. A gente sabe que tem fases e que alguns comportamentos do paciente vão ser danosos tanto para o paciente quanto para o convívio com a família. Então, o que a gente explica sempre para a família? A gente vai estar tratando esses sintomas para deixar ele mais tranquilo, para ele não ficar muito agitado, muito irritado. O que acontece? Às vezes o paciente ele percebe que ele esqueceu e aí ele começa a ficar muito ansioso com aquilo. Então, essas coisas a gente tem que tratar, porque o que a gente mais foca no tratamento é o bem-estar do paciente. E para ele ter um bem-estar, ele tem que estar com um bom convívio com a família. Infelizmente, a gente está com o nosso tempo curto aqui, mas a Bruna fica o convite para um outro momento, com outros assuntos. Porque a geriatria a gente pode falar de um monte de coisas. A gente tem um público, né, Público que está assistindo a gente aí, que tem mais de 60, 65 anos, e a expectativa de vida no Brasil aumentou muito, né, Carol? Obrigada, tá? Obrigada e seja sempre bem-vinda aqui. Você, por exemplo, dura mais uns 20 anos ainda tranquilo. Ai, pelo amor de Deus, quero mais uns 100. Será que não? Gente, pelo menos até amanhã, às 2h30 da tarde, eu vou estar aqui, com certeza. Com certeza. Não, E o 10 para o meio-dia, 6 da tarde, tem o Bugãs de Estádio Leste Londrina. Leva a vida Fique na leve. RIC. Beijinho. Mas 20 anos não, né?